Nós vamos receber agora o preletor desta noite, um homem de Deus que eu amo muito, e hoje de manhã nós somos muito impactados com essa mensagem que ele trouxe direto do céu para nós. Eu queria que você louvasse a Deus com as suas palmas pela vida do pastor Rodrigo Barbosa. Amém. Glória a Deus por sua vida, pela vida da pastora Almira, do Gustavo, da Jordana. Que o Senhor possa abençoá-lo e te ungí-lo como foi de manhã. E que essa unção da alegria do Senhor, que é a sua força, te capacite assim como foi de manhã, para com intrepidez e ousadia ministrar a palavra, os oráculos de Deus para essa igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Paz e graça. Quem está feliz com Jesus aí? Então dá um glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós estamos nesse ano de 2025 vivendo um mover profético. Amém. Quem esteve aqui no culto da virada ou domingo passado, que foi o primeiro domingo desse mês? Eu não sei se você se recorda da palavra que foi ministrada. E nós temos recebido palavras proféticas. E eu creio que nesse mover, o que há de mais importante é que o teu coração esteja receptivo. O teu coração esteja aberto. Porque essa palavra que está sendo ministrada, ela vai produzir muitos frutos na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós estávamos falando pela manhã sobre o livro de Esther, que é um livro tão poderoso, que ele narra, não é, o livramento de Deus sobre o seu povo. O povo judeu que havia recebido uma sentença de morte, mas nós vemos no livro de Esther uma intervenção tão poderosa do Senhor. E uma coisa interessante que nós falamos pela manhã, é que no livro de Esther você não vê, quando você está ali fazendo a leitura, a menção do nome de Deus. Você não vê ali o nome de Deus, o nome Iavé, o nome do Senhor escrito no livro de Esther. Mas, mesmo que a gente não vê o nome de Deus escrito ali no livro, nós vemos Deus presente em todos os momentos. Nós vemos Deus abençoando, revertendo uma sentença de morte e, sobretudo, realizando o impossível através da manifestação da sua graça e do seu favor. E eu quero perguntar aqui nessa noite, nesse momento aqui, na casa do Senhor, nesse culto, quem é que deseja da parte de Deus um grande e poderoso livramento do Senhor sobre a sua vida? Quem é que deseja da parte de Deus uma grande vitória, uma mudança de sorte sobre a tua vida e a tua família? Então, glória a Deus, nós estamos no lugar certo, não é? Então, cerca de 485 anos antes de Cristo, quando a gente olha para a história, 586 anos antes de Cristo, Jerusalém ela é destruída, e o povo de Deus, os judeus, eles são levados cativos para a Babilônia. E o livro de Esther, ele vai narrar esse período pós-exílio, após o cativeiro babilônico. E é interessante porque nós vemos os judeus peregrinos ali na terra dos persas, dos medos persas, não é? E essa história de Esther, ela começa com um rei, que o seu nome grego era Xerxes, mas o seu nome persa, Assuero. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 1, no versículo 4 a 5. Esther capítulo 1, versículo 4 a 5, nós vamos ver a festa que esse rei, ele celebra. Então, Esther capítulo 1, versículo 4 diz assim: Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino
e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias. Quantos dias? Durante 180 dias, 6 meses. Passado esses 180 dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, a capital, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Vamos ler agora o versículo 10. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bistã, Arbona, Bigtã, Abigtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que fizessem o quê? Que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Amém? Pai, nós te louvamos por esta noite, pela tua palavra. Nós estamos aqui com os nossos corações receptivos, a ouvir a tua voz, a receber de ti a tua palavra. Pai, cobre a minha vida com a tua graça, com o teu poder. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão que aqui está, que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo teu poder, renovados pelo teu favor e pela tua graça, em nome de Jesus. Então, interessante que depois de ele ter celebrado uma festa por 180 dias, ele faz um banquete por 7 dias, e no 7º dia, quando ele já estava embriagado, ele pede que a sua esposa, a rainha Vasti, ela entrasse ali no palácio onde eles estavam celebrando, para que o rei pudesse apresentar aos seus convidados a sua esposa, a sua beleza. E é interessante que a rainha, ela recusa. E na lei dos medos e persas, ninguém poderia recusar o convite ou a ordem do rei em estar na sua presença. Como também ninguém poderia entrar na presença do rei sem que houvesse sido convidado. Essa mulher, a rainha Vasti, ela recusa, não é, o convite do rei. Agora, quando nós olhamos para a figura do rei Assuero, nós vemos que ele era um rei, e isso está lá em Ester, no capítulo 1, versículo 1, que ele governava, o seu reino era desde a Etiópia desde a Índia até a Etiópia. Pegava toda a região do Oriente, o Oriente Médio, até aquela região ali da África. E ele tinha sob o seu poder 127 províncias. Então, quem era Assuero ou Xerxes? Ele era um homem poderoso, um homem que havia conquistado muitas terras, um homem que havia conquistado riqueza, havia conquistado poder. Então, nós podemos afirmar que ele havia conquistado o mundo, não é? Eu não sei quantos se lembram da palavra que o pastor Ricardo havia ministrado, nem como Davi e nem como Noé. Então, nós vemos esse rei, que ele conquista o mundo, ele conquista tantas coisas, mas ele não conquistou o seu casamento. Ele não conquistou o coração da sua esposa. Um homem que estava preocupado com as riquezas, um homem que estava preocupado com o seu reino, e possivelmente não deu a atenção necessária ao seu casamento, porque, como eu falei, ninguém recusava entrar na presença do rei, ninguém em sã consciência, porque recusar entrar na presença do rei, ou entrar na presença dele sem ser convidado, era morte para aquela pessoa. Mas a pergunta que fica é, por que justamente a rainha, a esposa dele, ela recusa entrar na presença do rei?
Quando nós olhamos para a pessoa de Vasti, nós vemos uma rainha, uma mulher que era independente de seu marido, de certa forma ela era insubmissa, ela recusa esse chamado do rei, do seu marido, o afrontando publicamente, envergonhando o seu marido, não atendendo aquele pedido, e por essa insubmissão, o que acontece? Ela perde o seu casamento. E infelizmente nós vemos aqui uma família destruída, porque nós vemos nesse marido e nessa esposa, homem e mulher que não exerciam os seus papéis conforme a palavra nos ensina. Então, quando nós olhamos para Assuero e Vasti, não é um exemplo de homem e mulher falando em casamento que nós poderíamos seguir. Dentro desse contexto, surge nessa história duas outras pessoas, né? Nós vamos falar agora sobre Esther, ou uma mulher que, exatamente como Mordecai, só para eu poder ilustrar aqui, tanto Esther quanto Mordecai, isso vai falar depois em Esther 2, como eles foram levados cativos, saíram de Jerusalém. Então, Esther, a Bíblia relata que ela era órfã de pai e de mãe. Uma mulher órfã, uma mulher pobre, que estava ali levada cativa para uma outra terra, para um outro país, uma outra nação, uma outra cultura, e ela tinha um primo. Então Mordecai, também judeu como Esther, ele era primo de Esther, mas o interessante dessa história, que mesmo Mordecai sendo primo, ele assume a paternidade da sua prima, exercendo sobre ela uma adoção. Então vamos ler lá em Esther, no capítulo 2, no versículo 5. Esther capítulo 2, versículo 5. A minha amada esposa, toda preocupada, ela me deu alguns toques, né? Meu bem, reforça que Mordecai era primo de Esther. Está aqui, meu bem. Viu? Era assim que era para fazer? Esther 2:5. Como diz o meu amado pastor Ricardo, se a esposa está feliz, toda a família está feliz. Viu, irmãos? Amém, irmãos? Você viu que o rei não deixou a rainha feliz. E aí, ó, deu ruim. Olha o que aconteceu com a família. Então, diga assim, as mulheres, Vasti, eu não quero ser. Amém? E os homens, diga assim, Assuero, eu não quero ser. Amém? Então, primeira coisa, a gente definiu o que a gente não quer. Agora nós vamos definir o que nós queremos. Esther 2:5 diz, ora, na cidade de Suzã, havia um judeu, da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha de seu tio. Se era filha do tio, ela era prima, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita, formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, diga assim, Mordecai a adotou como filha. Então, nós vemos em Assuero e em Vasti dois modelos que não servem para nós. E nós vemos em Esther e em Mordecai, no seu primo, que se torna pai por adoção, características e posturas diferentes. E primeiro, falando de Esther, Esther, ela tinha naquele cenário um desafio, que era vencer a baixa imagem. O desafio de Esther era vencer a orfandade, era aprender a reinar em seu interior e no exterior. O desafio de Esther era ser submissa ao seu marido e rei, diferentemente de Vasti.
Então nós vemos que Esther, ela não estava presa ao passado, aquele passado de dor que ela havia vivido, mas Esther, ela era encorajada por Mordecai. E aqui nós vemos o papel do marido no casamento, como cabeça do lar, aquele que cobre, aquele que protege, aquele que abençoa, que direciona, que envia, não é, para que a mulher ela seja vencedora em tudo aquilo que ela for fazer. E Mordecai então ele começa a investir na vida de Esther, e ela começa a receber esta orientação, esse conselho. E Esther então, uma mulher que não estava presa ao passado, mas encorajada por Mordecai. E olha que interessante isso. Quando nós ficamos presos à nossa origem, a origem de Esther, diante daquele cenário, a origem dela era uma origem de dor, ela havia sido levada cativa, não tinha pai e mãe. Mas quando nós ficamos presos à nossa origem, as dificuldades, as limitações, a ausência de pessoas, sentimos a ausência de alguém que nós gostaríamos que estivesse conosco, nos abraçando, nos ajudando. Esther não ficou presa a isso, mas quando nós ficamos presos a tudo isso, isso nos faz lamentar, por não ter tido ou por não ter vivido aquilo que queríamos, e isso nos impede de viver o novo. Enquanto você ficar lamentando por aquilo que você não teve, essa lamentação vai te impedir de viver o novo. Só que Esther, ela começou a absorver aquele cuidado, aquele amor, aquela adoção que Mordecai começou a exercer sobre ela. E há algo interessante, uma coisa é como você se enxerga, outra coisa é como Deus te enxerga. E Deus, através de Mordecai, começou a empoderá-la, capacitá-la, e ela começou a se enxergar da forma que Deus a enxergava. E eu quero te perguntar nesta noite, como você se enxerga? Como você tem se enxergado? Então nós vemos nessa relação de Esther e de Mordecai, o seu primo, pai, uma adoção e uma orientação. Mas sabe o que é maravilhoso nisso? É o coração de Esther, um coração aberto a ouvir, a aprender. E isso é tão difícil nos dias de hoje. Pessoas dispostas a aprender. Hoje as pessoas têm uma cultura de que eu já sei, mas nós aprendemos com aqueles que foram à nossa frente, nós aprendemos com aqueles que já passaram por coisas que nós não passamos. E ela tinha um coração aberto para aprender, para ouvir, para receber conselhos e direções de Mordecai. E no Senhor nós recebemos isso. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós estávamos como Esther, nós não éramos filhos, nós não pertencíamos, nós não tínhamos direito, mas o Senhor, Ele nos adotou, Ele nos enxertou, e nós recebemos dEle na palavra orientação, conselho. E nesse ano de 2025, tem sido liberado desde o culto da vitória, uma palavra profética sobre a igreja, de que esse ano é o ano da alegria. Então a cada domingo, quando você vem no culto dominical receber a palavra, você vem receber uma direção. E quando nós olhamos para Mordecai, nós vemos que Mordecai, por sua vez, ele se posiciona em cuidar de Esther. Por todo o tempo, você vê Mordecai sentado à porta do rei, você vê Mordecai passeando diante do átrio da casa das mulheres para saber como Esther estava. Mordecai, um homem sempre atento, um homem fiel,
um homem posicionado, que enxergava Ester uma rainha e não uma órfã pobre. Mordecai, que de forma estratégica foi dando direções e foi formando a vida de Ester. Então, se eu tenho em Assuero e em Vasti um modelo que não me serve, nós temos em Mordecai e em Ester um modelo que nós podemos usar na nossa vida pelo seu posicionamento, pelas suas características. E sabe o que é maravilhoso de tudo isso? Que naquele cenário, diga assim: Deus fez uma obra maravilhosa. E eu quero te perguntar, quem deseja que Deus faça uma obra maravilhosa na tua vida? O que Deus precisou para realizar essa obra maravilhosa? Olha para quem está ao teu lado e diga assim: Deus não precisou de nenhum recurso. Diga assim: aliás, Deus não precisa de nenhum recurso para fazer uma obra maravilhosa. Se Deus não precisa de nenhum recurso, o que Deus precisa então para fazer uma obra maravilhosa? Na vida de Ester e de Mordecai, Deus precisou apenas da obediência, da disposição e da fé. E eu quero perguntar aqui nessa noite: quem está aqui com o coração aberto a ser obediente? Quem está aqui com o coração aberto a se dispor, a crer e a ter fé? Então Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Vamos ler aqui em Ester capítulo 2, versículo 9. Diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. O que aconteceu? Depois que Vasti, ela não quis entrar na presença do rei, os seus conselheiros falaram com ele: olha, rei, o senhor tem que fazer alguma coisa, porque isso que Vasti fez, todas as mulheres do império, do reino, vão fazer a mesma coisa com seus maridos, dos maiores aos menores, elas vão envergonhá-los. Então toma uma posição. Então o rei cuidou de Vasti e nunca mais você ouve falar de Vasti aqui na história de Ester. Mas aí deram um conselho para ele, para que fosse feito um concurso. Não era um concurso Miss Brasil, mas era o concurso que iria escolher a próxima rainha. E esse decreto foi escrito que todas as moças virgens daquele reino poderiam participar daquele concurso. Imagina o alvoroço entre as jovens donzelas daquela época. E a Bíblia então vai dizer que Ester, ela vai juntamente com as outras moças para o palácio, e Mordecai fala para ela: você não vai mencionar qual é a sua genealogia, qual é a sua origem, qual é o seu povo, você não vai declarar que você é judia. Mas sabe o que é interessante? Quando Ester, ela entra no palácio, ali no harém, aonde ficavam essas mulheres, e elas eram cuidadas pelos eunucos, de todas as moças, a Bíblia, ela relata que Ester, ela encontrou favor no chefe dos eunucos. E aqui a Bíblia vai relatando tudo que esse eunuco ele foi fazendo. Ele apressou em dar-lhe produtos de beleza, alimentação especial, deu a ela 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Então Ester, ela começou a ser honrada, porque ela encontrou favor, ela encontrou graça diante das pessoas. Agora, o que havia em Ester para que ela vivesse algo diferente das outras moças? O que exatamente diferenciou Ester das outras moças? O que a diferenciou foi o favor do Senhor. Levante a tua mão e diga: o favor do Senhor é o motivo da minha alegria. Amém? Olha para quem está ao teu lado e diga: o favor do Senhor está sobre a tua vida. Então eu quero te dizer nessa noite, você precisa saber e crer que o favor,
a graça do Senhor é derramada sobre nós. Provérbios 8:35, repete comigo e diga assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Receba sobre a tua vida o favor do Senhor. E sabe o que é interessante? Esther, mesmo entrando ali no palácio, vamos ler aqui agora Esther 2, versículo 15. Esther 2,15. Aleluia. Quando chegou, só um detalhe, aquelas moças ficaram 12 meses, pastor Magela, num cuidado de cosméticos, de estética, não é? Com cremes, com óleos, com perfume. Eu já estou vendo até as irmãs cutucando o marido assim, como se diz: está vendo, meu bem? Eu preciso disso. 12 meses. Só depois que completavam os 12 meses, é que elas poderiam entrar na presença do rei. Completados os 12 meses, moça a moça foi entrando na presença do rei. Diga assim: mas nenhuma delas agradava ao rei. Diga: a única que agradou é aquela que recebeu favor. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther, diga assim, alcançou favor de todos que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, diga assim, e ela alcançou diante do rei favor e aprovação mais do que todas as virgens, e o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Dá um glória a Deus aí, irmão. Amados, isso é muito maravilhoso. Aquilo que o Senhor, Ele faz, não é? E há algo interessante que eu estava mencionando aqui. Nesse momento que ela se torna rainha, ela continua humilde e recebendo os conselhos de Mordecai. Porque tem pessoas que às vezes a posição sobe para a cabeça. Mas Esther, ela continuou focada no seu propósito, na sua essência. Ela continuou ali aprendendo, ouvindo e recebendo as suas direções. E quando nós olhamos para Esther e Vasti, Vasti é aquela mulher que foi completamente independente. E muitas vezes, fora da igreja, no mundo aí fora, nós temos sido bombardeados por muitas informações, orientações e conselhos que ferem os valores e princípios da família. Sabe, a mulher, a Bíblia diz que o marido ele é cabeça, desde que Cristo seja cabeça sobre ele. Mas quando diz que o marido é cabeça, não é porque ele é melhor ou porque ele vai mandar, mas é para que ele dê a vida pela esposa como Cristo deu pela igreja. E o marido então ele tem uma grande responsabilidade em amar e em cuidar. Mas quando o marido não consegue exercer esse amor, esse cuidado, esse zelo, fica complicado ele exigir que a mulher seja submissa. O papel do homem e da mulher precisa funcionar, essa engrenagem, ela precisa acontecer. E quando diz que a mulher, ela é submissa, a mulher de forma alguma é capacho do marido, pelo contrário, eles andam lado a lado, mas ela é submissa à mesma missão, ao mesmo propósito. E aí então nós entendemos que casa dividida não prospera, e pelo contrário, aonde há concordância, o Senhor abençoa. E nós temos ouvido ensinamentos lá fora,
de que a mulher precisa ser independente de forma completa, não é, do seu marido. Tem mulheres no mundo que chegam até a dizer, não é? Aquelas que rodam a baiana, que dizem assim: está para nascer o homem que vai mandar em mim, porque eu aprendi isso da minha mãe, aprendi da minha avó. Talvez esse era o coração de Vasti. E olha o que aconteceu, ela perdeu tudo o que ela tinha. Na verdade, nós precisamos entender que nós não fomos chamados para ser independentes, mas nós somos chamados para ser interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. E eu quero falar algo ao teu coração. A submissão é um princípio que nos abençoa. Quando você é submisso, em amor, com o teu coração puro e limpo diante do Senhor, o Senhor, Ele te honra e Ele te abençoa. Vale a pena ser submisso, porque esse é um princípio que está na palavra de Deus. Bom, vamos adiantar aqui a história. Estava indo tudo bem, tudo muito maravilhoso. Aquela que era órfã, agora é rainha, era só festa, só alegria. Até que um dia apareceu um homem chamado Ramã. Esse homem, ele vem da terra de Agag, dos agagitas, eles eram inimigos dos judeus. Amã era um homem orgulhoso, soberbo, que buscava constantemente o poder, e ele tinha um sentimento de ódio. E o que aconteceu? Ele foi colocado num cargo, e o rei deu uma ordem que todos deveriam se curvar diante de Amã. O único que não se curvou diante dele foi Mordecai, o primo de Esther. E os funcionários foram até Mordecai e falaram assim: poxa, você não vai se curvar, Amã, está todo mundo obedecendo a ordem do rei, mas Mordecai, um homem posicionado, ele não se curva. Quando Amã descobre que Mordecai não se curvava, o seu coração se encheu de furor. Mas quando Amã descobriu que ele era judeu, o ódio tomou conta do coração dele e ele se determinou: eu não vou matar apenas Mordecai, mas eu vou mandar matar todo o povo judeu. Havia um ódio para exterminar o povo judeu. Nesse cenário, você pode ler depois em Esther 3, a Bíblia diz que para o povo judeu, sobretudo Mordecai, ele se veste com vestes de cinzas, e no meio do povo houve choro, houve luto, houve dor, desespero. Eles ficaram com medo, porque o decreto dizia que no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus seriam executados, eles seriam mortos e eles não poderiam fazer nada. E aquele decreto, selado pelo anel do rei, os mensageiros, os correios, levaram aquele decreto a todas as províncias, e aonde era lido o decreto, os judeus choravam, havia luto e medo e tristeza no meio deles. Esse era o cenário daquilo que eles estavam vivendo. E aí então, Mordecai, ele manda uma mensagem a Esther, pedindo a ela: olha, Esther, você está aí no palácio, você é a rainha, fale com o rei, peça misericórdia ao rei, para que ele poupe o nosso povo. E aí Esther disse a Mordecai: olha, Mordecai, eu te amo, eu te respeito, mas eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidada, porque o rei, ele pode mandar me matar. Aí Mordecai responde para ela e diz: Esther, se você se calar, de outro lugar virá socorro e livramento. Mas ele disse a ela: você acha que estando aí no palácio você não vai perecer? Pelo contrário, você também vai perecer. E aí Esther, então, quando ela ouve essa palavra de Mordecai, o seu coração recebe aquela palavra e ela toma uma decisão e ela diz: se eu perecer, pereci, mas eu vou até o rei.
E ela disse: eu vou jejuar por 3 dias, peça aos judeus que eles também jejuem. E olha que interessante, Esther, ela entendeu que o propósito é maior do que a posição. Na verdade, a posição é um instrumento para nos levar ao propósito. Quando você permite Deus te usar na posição que você está, o Senhor, Ele usa a tua vida para você abençoar outras vidas em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre ti: o Senhor te levanta como um abençoador em nome de Jesus. Deus vai te abençoar muito nesse ano, com o propósito de você abençoar aqueles que estiverem à tua volta. Então, Esther, no capítulo 5, no versículo 2, ela toma esse posicionamento e ela vai diante do rei. Esther 5:2 diz: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou no cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino será dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender o pedido de Esther. O que Esther recebeu? Diga assim: favor do rei. Amados, ela recebe o favor do rei naquele momento tão crucial. Nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, eu quero te perguntar: quem é o teu rei? Quem é o teu rei? Diga: ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. O favor do rei, dos reis, Senhor dos senhores, está estendido sobre a tua vida. É o Senhor quem vai te favorecer, não é? A gente estava falando aqui pela manhã, por várias vezes no livro de Esther, a Bíblia usa esse termo, favor. E o que é isso? É graça. Nós não merecíamos, Esther não merecia, mas o rei estende o cetro e ele a favorece. E ela disse: olha, eu quero convidar o rei e Amã para um banquete. Quando Amã recebe a notícia que ele foi convidado para um banquete íntimo, com a rainha, com o rei, ele chega em casa feliz da vida, contando para a esposa, e a esposa dele, como era aquela mulher sábia que a gente sabe, ela dá um conselho para ele: Amã, constrói uma forca, já que você vai no palácio para o banquete com o rei, fala para o rei para matar Mordecai na forca. Mordecai, Amã ficou feliz da vida, e aí Amã, ele vai para aquele banquete. Porém, naquele banquete, o rei pergunta de novo para Esther: Esther, qual é o seu pedido? Aí ela volta de novo e ela fala: se eu realmente encontrei o favor do rei, eu quero convidá-los para um outro banquete. Eu não sei se ela queria testar, mas ali ela começou a ter certeza que o coração do rei era favorável a ela. Naquele segundo banquete, quando Amã vai falar com o rei para matar Mordecai na forca naquela noite, o rei não tinha conseguido dormir. O rei teve insônia, e ele pediu que lessem o livro das crônicas, das histórias dos reis, das benfeitorias. E essa é uma passagem que a gente não leu. Existiam 2 homens, Bigtã e Teres, eles eram eunucos, e eles estavam tramando matar o rei. E Mordecai, sentado à porta do rei, ele ouve o plano daquela conspiração, e ele denuncia, e isso foi registrado no livro da história. Quando começaram a ler, falaram: rei,
A história aqui diz sobre um homem chamado Mordecai. Ele revelou a conspiração de um plano para te matar, e graças a esse homem, rei, o Senhor não foi morto. O rei fala: nossa, esse homem então salvou a minha vida. E o que foi feito por ele? Ele foi honrado? Ele foi beneficiado? Os homens do rei disseram: não, o Senhor não fez nada para ele. O rei então disse: eu preciso honrar esse homem. No momento que ele está falando sobre isso, Amã chega no pátio real. E o rei pergunta: quem chegou aí? Amã. Mande Amã entrar. Amã entrou. O rei falou: Amã, tem um homem no meu reino que eu desejo honrar. Amã já deu aquela risadinha, deve ter pensado: sou eu, com certeza. O sol nasceu para mim, é o dia da minha sorte. Amã, o que eu poderei fazer ao homem a quem eu desejo honrar? Amã, achando que era ele, falou: olha, rei, pega as vestes reais, pega o cavalo real, a coroa real, vista esse homem com as vestes, com a coroa, no cavalo real, conduza até a praça, na capital de Suzã, pegue um oficial do rei que exclame: esse é o homem a quem o rei deseja honrar. O rei ouviu a história e falou: Amã, a sua ideia é muito boa, então vá, pegue o cavalo, pegue a roupa real, pegue a coroa, e você faça isso para o judeu Mordecai. Mordecai era o homem que Amã havia construído a forca para matá-lo. E aí vai Amã, e é engraçado, quando a pessoa ela não é livre, não é? Até para elogiar é difícil sair uma palavra que abençoa. E Amã tem: esse aqui é o homem a quem o rei deseja honrar. E ele volta para casa triste, abatido, e falou para a esposa dele, desculpa o termo aqui, pastor Ricardo, ele olhou para a esposa e falou assim: meu bem, a casa caiu. O homem que eu queria matar é o homem a quem o rei deseja honrar. Aí os funcionários do rei chegam e falam: Amã, vamos para o segundo banquete, você está atrasado. Amã foi para o banquete com o coração na mão, apertado, aflito, com medo. E aí o rei, durante o banquete, fala: Esther, rainha Esther, me peça o que quiser, que eu te darei a metade do reino. Qual é o seu pedido? Rei, meu senhor, o meu pedido é que tem um homem perverso que quer matar a mim e ao meu povo, e esse homem perverso é esse homem, Amã. O rei se enfureceu, como se diz: quem é esse homem para matar o povo da minha amada esposa? Amã, ele sai daquela sala real, o rei sai daquela sala, e a Bíblia diz que Amã, ele se joga sobre a rainha, para clamar por misericórdia. Quando o rei entra, e ele vê Amã jogado sobre a sua esposa, ele deu uma ordem, imediatamente colocaram um capuz na cabeça de Amã, e o rei mandou. Amã foi morto na forca que ele havia preparado para Mordecai. Aqui em Esther, para nós finalizarmos, no capítulo 8, Esther capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel de sinete, que havia tomado de Amã, e deu a Mordecai. Esse anel era o que selava a lei. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus.
O rei novamente estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem, revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar, executar os judeus que se encontrem em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça sobrevir ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com anel de sinete do rei. Porque todos os decretos feitos em nome do rei e que foram selados não podem ser revogados. Então aquele decreto de que os judeus seriam mortos, executados, aquele decreto não poderia ser revertido, anulado, mas o rei dá a eles a oportunidade de que uma nova lei, um novo decreto fosse escrito. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, ao 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo o que Mordecai ordenou, diga assim: aquele que morreria na forca é agora o homem de Deus que está dando ordens no reino. Foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os oficiais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia. Versículo 10, escreveu-se em nome do rei Assuero e selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros, carteiros. 11, nas cartas o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem, que se organizassem para defender a sua vida, para destruir e matar e aniquilar de vez toda e qualquer força, toda e qualquer arma forjada contra o povo, crianças, mulheres, e que ainda pudessem saquear os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Versículo 15, então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais, em azul celeste e em branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã, diga assim, exultou e se alegrou. E para os judeus, diga para o povo de Deus, diga para o povo da Iba, houve felicidade, alegria, regozijo e honra também em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Entre os judeus havia alegria, regozijo, júbilo, banquetes e festas, e muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E eu profetizo, muitos se converterão, vendo o favor, a graça e a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pode ficar em pé, por favor. O pastor Ricardo ministrou
no culto da virada, e eu quero reforçar. Eu fui anotando o que ele estava pregando, e algumas vezes a semana eu leio de novo. E ele ministrou: não permita que nada e ninguém roube a sua alegria. Diga: eu não vou permitir que nada e ninguém roube a minha alegria. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação, pela palavra de Deus em seu coração. O Salmo 107, 20 diz: Ele, o Senhor, enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal, em nome de Jesus. Diga: o Senhor enviou a sua palavra, me sarou e me livrou daquilo que era mortal. Aleluia, em nome de Jesus. Quando aquele decreto foi lido, eles não estavam livres do primeiro decreto, mas agora eles tinham o direito de lutar. Antes, quando nós não tínhamos Jesus, nós não tínhamos direito nenhum. Mas depois que o Senhor, Ele nos adotou, nós recebemos nele todo o direito que a palavra nos garante. O dia 13, que era o dia determinado para ser o dia da vergonha e destruição dos judeus, foi o dia de restituição e vitória. Sabe o que diz em Colossenses 2,14? O Senhor Jesus, lá na cruz, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Receba sobre a tua vida essa verdade. Diga: toda sentença contrária à minha vida, que era prejudicial, diga: o Senhor Jesus, Ele removeu e Ele cravou na cruz. E para nós terminarmos, me dá só mais um minutinho, por favor. Esther capítulo 9, no versículo 1. No dia 13, que era o dia da vergonha e da destruição, diga assim: foi o dia da restituição e vitória. No dia 13, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, diga assim: aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. E eu profetizo sobre a tua vida a palavra de Sofonias 3:20. Naquele tempo eu vos farei voltar, vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Lembre-se que o Senhor é um Deus de restituição, e o Senhor restituirá a tua alegria, e você voltará a ter prazer de viver, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida o favor do Senhor. O favor do Senhor te preservará, o favor do Senhor te guardará, te abençoará e te diferenciará. Esse favor é imerecido sim, mas é fruto de um amor incondicional, de um Deus poderoso, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que Ele estende sobre ti o seu favor, trazendo livramento e salvação, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, louve ao Senhor no teu lugar, ore ao Senhor. Te abençoarei.
Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração. Uma palavra foi liberada sobre as nossas vidas. E se nós pudéssemos expressar em apenas uma palavra, diríamos favor. A graça do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores está sobre nós. Então, hoje você pode fazer uma escolha, exatamente de receber o favor do Rei, receber a graça de Deus. Quem sabe hoje, de forma pública, declarar este Rei como Senhor, como seu Salvador. Ou quem sabe, você que um dia já fez esta proclamação, você vai voltar, você vai se reconciliar com Ele. Então, com os olhos fechados, com a mão no seu coração, repita após mim esta oração dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e com o meu coração, eu creio que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia estive na Tua casa, em Tua presença, mas me afastei. Hoje, arrependido, eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar: você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos, se você se identificou com esta oração nesta noite. Você pode levantar a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão aí onde você está. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto, te dê a paz, que Ele possa trazer toda essa revelação dessa palavra no seu coração e no seu espírito, para a glória de Deus. Amém? Aleluia, aleluia, que bênção. Será que você pode aplaudir Jesus, o Rei dos Reis, aquele que derramou a graça e o favor sobre a sua vida? Aleluia. Então nós vamos dar a bênção apostólica, e lembre-se, agora nós teremos o pós-culto, depois de uma palavra tão abençoada, tão poderosa. Tenho certeza que o nosso espírito foi alimentado, mas caso você queira, você vai poder participar ali da cantina, vai lá e tenha um momento de comunhão aqui também com os irmãos, em nome de Jesus. O Samuel e o Gustavo vão dar um aviso? Só você? Então vem cá, Samuel, filho amado. Irmãos, eu quero reforçar que nessa sexta-feira, dia 17, nós teremos a tarde de férias Kids. E não é simplesmente para passarmos brincadeiras, um tempo de brincadeiras com as crianças. Não é. Nós temos um cronograma de ensino para as crianças, de princípios bíblicos. E nessa sexta nós vamos trabalhar combatendo a ideologia de gênero. Trabalhando para as meninas, sou menina. E para os meninos, sou menino, ok? Nós temos testemunhos, inclusive, de crianças que receberam essa ministração. Garotinha de 3 aninhos de idade, chegou em casa, colocou as bonecas na sala e começou a falar: eu sou menina, pregando para elas. Deus não erra.
Então, nós vemos como é importante nós ensinarmos a verdade para os nossos filhos, amém? Faz a inscrição rapidinho, hein? Para ajudar a gente na dinâmica. Boa noite. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Então, beleza. A gente está fazendo ali uma cantina no final. Vai ser hambúrguer, vai ter um refrigerante ali, vai ser R$10 o valor. Para você que não sabe para que serve essa cantina, semana que vem, dia 19, eu acho, 18, glória a Deus, irmãos. Dia 18, a gente vai ter Startup, vai ser um evento que vai unir as 3 igrejas da nossa rede de jovens, e ali a gente vai ter um momento de adoração, a gente vai fazer churrasco também, a gente vai jogar bola, eu acho que vai ter peteca, vôlei, essas paradas aí, e aí a gente vai estar confraternizando, e com certeza vai ser um momento de edificação para nós. Sabe, muita coisa que a gente tem aqui na IBA, talvez você não vê, porque os jovens estão nos bastidores, né? Às vezes você vê algumas coisas nas mídias da igreja, nós estamos lá presentes. Muitas coisas também, envolvimento dos adolescentes, claro, mas os jovens também fazem parte disso tudo. E é muito interessante a gente ter, nessas férias, principalmente que são férias escolares, né? A gente tem um momento de comunhão e não está desviando, mas a gente está junto num propósito. E eu lembro que há um tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, surgiu uma foto do pastor Douglas, que ele estava comendo a Bíblia, assim, com uma faca e um garfo. E aí o pessoal começou a postar isso nos grupos da igreja, e por algum motivo foi muito engraçado. Mas tenho certeza que se você falasse para o pastor Douglas naquela época, pastor, no final do culto vai ter cantina dos jovens, não precisa comer a Bíblia, não precisa comer papel, a gente vai estar lá. Ele ia comer, gente, é verdade. Confia em mim. Papel não é tão gostoso quanto o nosso hambúrguer. Então, é uma opção aí para vocês. R$10, vocês vão estar abençoando a nossa vida. Isso é para a gente pagar o futebol de sabão, viu? Viu, guys? A gente vai estar pagando futebol de sabão, aleluia! Vai ser muito bom, gente. Que Deus abençoe. Tamo junto aí. Aleluia! Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz, uma semana de bênção, de vitória e de muita alegria e favor.